começou a choradeira. Quando Sérgio Moro aceitou fazer parte do governo de Bolsonaro, estava ciente de que despertaria os mais profundos sentimentos de medo e de ódio nas velhas raposas e coronéis de Brasília. Quando ameaçados, são capazes de tudo para tentar se manter no poder ou se livrar da cadeia. Renan Calheiros, o senador petista MDBista, que dispensa repugnantes apresentações e que já chamou o futuro ministro da Justiça de juizeco, porque um juizeco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. Não perde uma oportunidade de criticar quem tenta fazer algo, digamos, diferente do que ele está avezado em seus trocentos anos de mandato no Congresso Nacional. Eu tenho ódio e nojo a métodos fascistas. Renan foi ao Twitter criticar a proposta de Sérgio Moro por querer criar secretarias na pasta da Justiça por meio de medidas provisórias. Agora, de casa, vejo com preocupação matéria do UOL, dizendo que Moro vai criar secretarias nacionais para delegados por medida provisória ou decreto regulamentador, sem conversar com o Legislativo. Decreto só quando a medida provisória vira lei. Decreto regulamentador sem lei é decreto-lei. Ele está preocupado com isso? Pois a nossa preocupação é outra. Até quando o senador, com mais de 15 inquéritos no STF, vai estar fora das grades? A Operação Lava Jato deixou o ex-presidente Lula completamente desequilibrado. A eficiência da força-tarefa baseada em Curitiba tem sido tão letal em Fazer o logotipo mais barato do Brasil é na 360 Imprimir, apenas R$ 44,99. apurar os crimes atribuídos ao petista e à sua organização criminosa, que 100% das pessoas razoáveis já consideram o PT um caso perdido. Lula está preso, deve ser condenado em outros processos ainda em cana, e não houve absolutamente nenhuma comoção nacional. Todos os setores da esquerda reunidos, que já não gozam de grande credibilidade junto à opinião pública, não conseguiram mobilizar a militância, que também não quer passar vergonha defendendo bandidos. Na denúncia de ontem contra Lula por lavagem de dinheiro, a primeira da Lava Jato de São Paulo envolvendo petista, a Força-Tarefa denunciou a transação de pagamento de R$1 milhão ao Instituto Lula. Usufruindo de seu prestígio internacional, Lula influiu em decisões do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que resultaram na ampliação dos negócios do grupo brasileiro ARG no país africano. Segundo a Procuradoria da República, em troca, o petista recebeu R$1 milhão de simulados na forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula. As provas do crime foram encontradas nos e-mails do Instituto Lula, apreendidos em busca e apreensão em março de 2016 na Operação Ateia. Os fatos teriam ocorrido entre setembro de 2011 e junho de 2012, quando o petista já não era presidente. O desespero de Lula é tão grande diante destes fatos que o petista já não consegue mais agir de forma racional. Se antes o ex-presidente era reconhecido por sua inteligência e extraordinária capacidade de reverter situações desfavoráveis, o Lula preso não faz nem sombra no ex-chefe de Estado que encantou o mundo. Incapaz de administrar os reveses de modo racional, o petista dispara sua metralhadora de bobagens em todas as direções, atacando a justiça, a imprensa e a sociedade de um. Com o atual cenário de queda de taxa de juros, muitos investidores estão procurando outros tipos de investimento. De modo geral, durante o interrogatório perante a juíza Gabriela Hard, o petista parecia ter acabado de desembarcar de outro planeta, do mundo do Lula, que hoje só existe na cabeça do presidiário. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu. As piadinhas de Lula, sua falta de respeito com as instituições e com a condução do devido processo legal é uma forma de esquizofrenia.
O petista apresenta os sintomas clássicos relacionados à dissociação da ação e do pensamento, expressa em uma sintomatologia variada, como delírios persecutórios, alucinações. É deplorável que uma pessoa condenada de forma tão contundente não consiga demonstrar dignidade, serenidade e equilíbrio. Lula tenta se agarrar ao nada. Dono agora de uma minguada audiência, o petista se nega a reconhecer o declínio da esquerda brasileira, a mesma que ele arrastou para o fundo do poço da corrupção, atraídos pela ganância e pelo poder. A falta de sobriedade de Lula e de seus aliados é algo que torna a situação ainda mais degradante. Lula e seus cúmplices continuam fingindo-se de inocentes. Não se deram conta de que a casa caiu, para todos. O presidiário, a ex-presidente Dilma e mais uma levada de petistas não foram capazes. Mas qualquer pessoa sensata seria capaz de prever que essa história não ia terminar bem. Com tanta roubalheira. Eu sou dono do sítio ou não? O presidente em final de mandato acabou sancionando o reajuste aos ministros do STF. Em várias ocasiões, Bolsonaro deixou claro que esperava que Michel Temer vetasse o aumento dos ministros. Como a elevação dos salários deve gerar um efeito em cascata em outros poderes, essa conta será espetada no próximo governo. Além do custo do aumento, há uma repercussão negativa dessa decisão. Com o país enfrentando dificuldades para retomar o crescimento econômico, com o desemprego elevado e com Bolsonaro prometendo cortes significativos na máquina pública, a avaliação é que o aumento foi dado no pior momento possível. Pelo que parece, Temer quis fazer moral com o judiciário, já que está com a batata assando. Delatado e investigado na Lava Jato, claramente Temer quis bajular os ministros, pouco se importando com a opinião pública e com o dinheiro público. Não sei nem por onde começar, Agatha. Pelo começo, Rodolfo. Olha, faz 3 anos que eu tô tentando ter essa conversa, mas eu nunca tive coragem. Acho que a nossa relação tá acomodada, né? Tudo tem uma hora pra acabar, né? Uns tempos atrás você dizia que eu era tudo. O futuro secretário de Assuntos Fundiários afirmou: não adianta o MST dizer que é movimento social e invadir propriedade. Quem invade propriedade comete um crime, e quem comete um crime não pode ser beneficiado com nada. Diante da perspectiva de uma repressão pesada por parte do governo Bolsonaro, grupos ligados à esquerda traçaram como estratégia de enfrentamento o que chamam de ações em massa. A ideia é promover ocupações de terras públicas com um volume expressivo de pessoas. O coordenador nacional do MST prometeu: não faremos mais ocupações com 20 ou 30 famílias. Teremos uma resistência ativa com 500 a 600 famílias, no mínimo. Pelas contas do MST, cerca de 120 mil famílias ainda aguardam para serem assentadas no Brasil pela reforma agrária. No entanto, na avaliação do setor, a perspectiva é que essa política permaneça congelada pelo governo ou até mesmo deixe de existir. O pecuarista Naban Garcia foi o escolhido para a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do próximo governo. Ao receber o convite, ele disse que sua prioridade no órgão será fomentar a agricultura familiar e dar condições para que o assentado rural consiga produzir. Além de prever um comportamento hostil do governo, os movimentos se preocupam ainda com o avanço da pauta ruralista no próximo Congresso. Um dos pontos mais importantes refere-se à proposta que modifica a lei antiterrorismo, em debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Atualmente, o relator do projeto é o senador Magno Malta, derrotado nas últimas eleições. Pela emenda apresentada, o conceito de terrorismo é ampliado para considerar também a motivação política, ideológica ou social.
Com isso, estariam enquadrados como atos de terrorismo as ocupações de terra e as ações de movimentos estudantis que ocupem uma reitoria, por exemplo. O secretário escolhido por Bolsonaro deixou claro que o Uma semana. Isso é tudo o que eu preciso para te ensinar um método capaz de mudar completamente a sua futuro governo terá tolerância zero com invasores de propriedade.